Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, assim. Vocês sempre ficam me pedindo recomendações, indicações de livros, me perguntam o que eu tô lendo. E na semana passada eu fiz uma live lá no Instagram compartilhando a minha leitura do mês. E naquele vídeo de autocuidado que eu coloquei aqui, pra quem ainda não viu, vai aparecer um card aqui em cima, eu falei que eu tava usando algumas técnicas pra, assim, reativar o meu hábito de leitura, que foi muito prejudicado por causa das redes sociais. E eu não sei se vocês estão vendo por aqui na internet, mas tá rolando uma parada de um livro por mês, né? Essa foi uma das coisas que fez com que eu quisesse trazer esse assunto aqui pro canal também e compartilhar com vocês as minhas leituras, o que eu separei pra ler nesse primeiro semestre, o que eu já li, a minha experiência no mês de janeiro, como foi isso. E obviamente eu também quero saber de vocês quais as leituras que vocês pretendem fazer nesse ano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir pra me sinalizar que é pra eu fazer mais. Também não esquece de se inscrever aqui no canal se é a primeira vez que você tá aqui ou se você sempre assiste e nunca se inscreve. A gente já tá com 400 mil inscritos, agora rumo aos 500 mil. Me segue também lá nas outras redes sociais, vai aparecer tudo aqui embaixo. Lá no vídeo de autocuidado pra 2019, eu falei que eu prezava muito pela organização, né? Eu acho que pra você criar um hábito, você precisa de uma certa organização pra fazer aquilo acontecer. Por exemplo, se você decidir mudar o horário que você acorda, muito provavelmente você vai ter que mudar também o horário que você dorme. E aí, pra fazer isso, você vai precisar de uma nova organização dos seus horários. Pra leitura, pra mim, funciona da mesma forma. Eu gosto de separar os livros que eu vou ler durante, sei lá, um semestre. Por que eu gosto de fazer isso? Primeiro que evita a gente ficar comprando vários livros que a gente não vai ler. Quem tem essa mania? Eu assisto muito um canal, o da Bel Rodrigues, eu não sei se vocês conhecem, e ela vive fazendo resenha de livros. E todo livro que ela resenha dá vontade de comprar. Só que muitas vezes, por causa do ritmo da nossa vida, a gente sabe que não vai dar pra ter um ritmo de leitura a ponto de ler, sei lá, não sei quantos livros por mês. E aí, às vezes a gente compra e fica acumulando. Então eu prefiro organizar os livros que eu já tenho e distribuir eles durante o mês. Obviamente que isso não significa que eu necessariamente vá ler todos os livros que eu já tenho aqui. E eu quero até compartilhar isso também, porque isso aconteceu comigo em janeiro. Eu comecei um livro que eu não tava me identificando tanto, e aí no meio de janeiro eu decidi mudar pra outro livro que eu, tipo, devorei, porque a história falava mais comigo e eu me identifiquei com a personagem principal muito mais fácil. Eu falei isso lá no Instagram e eu repito isso daqui. Eu acho que o importante nessa trajetória de ler mais é você achar livros e formatos que você se identifique, sabe? Que você goste de ler. Porque tem muita gente que me manda mensagem, principalmente no Instagram, falando: ah, eu tenho muita dificuldade de conseguir ler e tal. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz com a Tati Leite e a gente fala sobre isso, né? Como as pessoas categorizaram as leituras, o que é leitura boa, o que é leitura ruim. E na verdade eu acho que principalmente pra quem tá querendo voltar ao hábito ou criar o hábito da leitura, é muito importante você escolher aquilo que, sabe, que bate com você, independente de qual tipo de leitura seja, gente. Ao meu ver, é tão importante você tirar um tempo pra essa atividade que precisa da sua atenção, que precisa que você treine esse lado do cérebro da interpretação, que não importa muito o que você tá lendo, não. Falei, mas agora vamos lá para as leituras que eu fiz em janeiro e também as leituras que eu vou fazer nos próximos meses e que eu já estou fazendo em fevereiro. Bora lá? Eu comecei o ano com esse daqui, A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Eu acho que é assim que fala o nome dela. E aí, esse é um livro super recomendado. É uma distopia e tal. Eu até vi um vídeo da Nathalie, se não me engano, sobre uma resenha desse livro. E a minha curadora de livros, que é a Karina Vieira, minha amiga, que tem um Instagram super legal, assim, onde ela indica livros, ela recomendou esse livro, se eu não me engano, também. E muita gente recomendou. Só que eu, não sei vocês, mas eu tenho uma séria dificuldade de ler distopia, de ler coisas assim que são fora da minha realidade, fora do meu contexto. Eu sei que essa é uma coisa ruim e eu acho que essa é uma coisa que eu deveria ter treinado mais durante a adolescência, mas na época não tava tão ligada nisso. Mas eu acho que eu sou muito apegada a... eu não vou falar realidade, assim, mas é quase endurecida nesse sentido. Eu tenho um pouco de dificuldade em relação à imaginação fora de uma realidade onde
eu consiga me identificar. E aí eu já comecei esse livro meio que tipo, ok, vou começar porque tá todo mundo indicando, mas eu já imaginava que eu ia ter uma certa dificuldade. E aí eu comecei a ler e li muitas páginas, mas eu não tava me identificando. Talvez esse é um livro que eu vou deixar pro segundo semestre, na verdade. Porque às vezes a vida muda, né, e você consegue absorver melhor o conteúdo. Então eu vou deixar ele pro segundo semestre porque tava emperrado, meu povo, tava emperrado demais. Não tava indo. E aí a minha segunda leitura, né, desse semestre seria O Deus Ajude Essa Criança, que eu peguei a indicação lá no Instagram da Karina também. Esse livro eu li no meu Kindle e ele é da Toni Morrison. Não vou botar a capa aqui, vai aparecer. Produção, por favor, bota a capa aqui. Bota a capa aqui, produção. E deixa eu ler a sinopse desse daqui pra vocês terem noção, assim, do quanto esse livro é pesado. Bride é uma jovem cuja pele escura foi motivo de desgosto dos pais desde seu nascimento. Que barulhada danada, né? Eu nem tava reparando que tava barulho, tava tão empolgada falando. Enfim, Bride é uma jovem cuja pele escura foi motivo de desgosto dos pais desde seu nascimento. Aí, entre aspas, não levou mais de 1 hora depois que tiraram a criança do meio das minhas pernas pra perceberem que tinha alguma coisa errada, muito errada. Ela era tão preta que me assustou, diz Mel, a mãe de Bride, de pele mais clara. Abandonada pelo marido, que a culpa pela cor da filha, Mel é incapaz de devotar amor. E sua rudeza com Bride denota a um só tempo a decepção que sente e a preocupação por seu futuro. A cor dela é uma cruz que ela vai carregar pra sempre. Gente, eu cresci vendo novela mexicana, né? E a muita honra. Então assim, eu gosto de um drama. Eu gosto de um drama em tudo. Eu gosto de filme de drama, gosto de seriado de drama. Tanto que o meu seriado preferido do momento é This Is Us, que tipo, você chora em quase todos os episódios. Eu gosto de drama. Aí eu leio uma sinopse dessa, eu já fico assim, sabe, meu coração já bate, porque foi dramático. E o livro, ele é bem dramático mesmo, assim. Principalmente eu estando na pele que eu estou. Mas para além disso, eu acho que ele fala bastante sobre relações entre pessoas negras e o quanto isso pode ser dolorido. Porque traz a relação da Bride com a mãe, que era uma mulher negra também. Traz a relação da Bride com o namorado, que era um cara negro que tinha um passado super pesado, e aí eles não conseguiam conversar muito sobre isso. Fala um pouco também daquela parada que eu falei lá no vídeo com o Túlio, sabe? E com o Caio, sobre como às vezes a gente fica endurecido, os caras ficam muito endurecidos, a gente também, a vida nos faz muito endurecidos e aí a gente tem dificuldade de conversar entre si. Enfim, é um dramalhão que eu amei ler, gostei muito. E além disso, eu devorei, assim, li super rápido e foi super tranquila a leitura. Por isso que eu falo, é muito bom, primeiro você separar o que você quer ler, depois separar o tempo do dia que você vai tirar pra essa leitura, seja o horário do almoço, seja o horário, sei lá, não sei, cada um tem uma rotina, mas além disso, é bom também você se sentir livre pra ler coisas que você se identifica e que você sabe que vai fluir, sabe? Não ficar tentando forçar, sei lá, começar. Se você não tem o hábito de leitura, você começar, sei lá, pelos clássicos, mano, vai ser mais difícil, porque você vai precisar buscar muitas vezes o dicionário pra entender certas palavras. Então, talvez o caminho seja começar pelo básico mesmo. Pensa nisso. Agora vamos à minha leitura de fevereiro, que é esse livro aqui chamado Ginga de Angola, a rainha guerreira da África. É da Linda, não sei falar o sobrenome dela. E esse é um livro que eu recebi e que assim que eu recebi eu falei, mano, eu vou ler esse livro porque eu sou super curiosa. Até porque esse livro tá numa das categorias de livros que eu gosto. Eu gosto de livros que contem a história de pessoas. Até pra gente se inspirar, né, também. Pra gente entender outros contextos, outras formas de ver o mundo. E como as pessoas em outros lugares veem esse mundo e tal. Então eu tenho uma tendência a gostar bastante de
personagens reais, assim, histórias reais, na verdade. E aí, assim que eu recebi, eu falei, nossa, esse vai entrar na minha lista. E estou lendo, é a minha leitura de fevereiro, ainda tô no começo, assim, mais ou menos no começo. E tô gostando bastante. É um pouco mais rígido, pelo menos esse começo tá um pouco mais rígido do que eu imaginava. Eu imaginava mais assim, não sei como explicar, mas eu imaginava a história dela sendo contada de uma forma mais como um personagem, sabe? Mas não, tá bem rígido assim. Mas não é um rígido ruim, não é uma visão ruim. Mas é diferente do que eu tava imaginando. Tanto que começa contextualizando bastante, falando sobre a localização, falando sobre os reinados que vieram antes de Ginga, os reis, né, no caso. E aí falando sobre o que estava acontecendo naquela época em relação ao tráfico de pessoas escravizadas. Enfim, é um livro que eu considero histórico. Eu não procurei nenhuma resenha sobre ele, eu não sei o que as pessoas estão falando sobre esse livro, mas eu tô gostando bastante. E essa vai ser a minha leitura de fevereiro. Pra março eu separei o livro Fique Comigo. Eu ainda não estou com ele em mãos, eu baixei uma amostra. Mas a editora ficou de me mandar a versão física, então provavelmente eu vou ler o livro físico. E eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, assim, todo mundo tá falando muito, muito bem dele. Ele é um romance. Eu gosto de um romance, né, queridos? Eu gosto de um romance. É romance drama. Ó, anda aqui. Deixa eu falar um pouco aqui pra vocês sobre ele, ó. Este romance de estreia inesquecível, ambientado na Nigéria, dá voz a marido e esposa, enquanto eles contam a história de seu casamento. Amo, vocês sabem que eu amo essas coisas assim. E as forças que ameaçam destruí-lo. Ai, gente, sério, tô muito ansiosa pra ler esse. Um romance eletrizante e de enorme poder emocional. Fique Comigo não apenas debate as questões familiares da sociedade nigeriana, como também demonstra com realismo as mazelas e as dificuldades políticas enfrentadas pela população deste país nos anos 1980. No entanto, acima de tudo, o livro faz a pergunta: o quanto estamos dispostos a sacrificar em nome da nossa família? É isso, sabe? Eu amo essas coisas assim. Eu amo essas chamadas mais... E aí, tô muito ansiosa. E essa vai ser a minha leitura de março, né? Isso, de março. Se você já leu, fique comigo, me conta aqui embaixo o que você achou. Aumenta a minha ansiedade, vai, pra esse livro. E é isso. E compartilha aqui com as outras pessoas também, pra elas ficarem ansiosas também e quererem ler junto comigo. Pra contrabalancear, assim, sair do romance e ir pra um livro mais... pra abril, pensando, março, abril, pra abril eu separei O Genocídio do Negro Brasileiro, que tem como subtítulo Processo de um Racismo Mascarado. Eu já li esse livro na época da faculdade, na época que eu tava escrevendo minha dissertação, mas eu preciso muito reler esse livro. Eu não sei porque muita coisa desse livro se apagou na minha cabeça e eu quero reler. E pra quem sempre fica me perguntando sobre leituras fundamentais pra entender a questão racial no Brasil, esse é um dos livros, gente, fundamentais para isso. O Abdias Nascimento foi um grande estudioso da questão racial no Brasil, um grande militante também, né, do movimento negro, e essa obra, ela é fundamental, porque ela vai trazendo todos os processos. Ela fala da questão da violência, da segregação da população negra, não segregação como nos Estados Unidos, como foram as leis, mas algumas leis que foram estabelecidas aqui no Brasil que estimularam essa segregação. Fala sobre a questão do estupro também de mulheres negras, né? Dessa miscigenação tão exaltada e romantizada, mas que não foi tranquila, como tentaram vender por muitos anos. Então é um livro essencial para quem quer entender a questão racial. E uma coisa eu lembro dele, que a leitura dele é muito fácil, assim, não é uma leitura complexa, é bem simples. Para maio eu separei Filhos de Sangue e Osso, que também bomba, assim, nas recomendações. E aí é um livro mais de fantasia. Esse ano eu tô tentando mixar um pouco, assim, pra ver se esses pés conseguem sair da realidade. Minha psicóloga agradece. E aí eu tô tentando colocar alguma coisa de fantasia. E Filhos de Sangue e Osso é uma fantasia... Deixa eu ver como definem, né? É o primeiro livro da trilogia de fantasia baseada na cultura iorubá, O Legado de Orixá.
e está sendo adaptado para o cinema. Nem sabia disso, mas tá aqui no site. Então, como muita gente fala que é muito bom, que é muito interessante, que você consegue devorar, eu vou dar essa chance pra fantasia. Vida, devolva minhas fantasias. Devolva meu ar. É isso, entendeu? Eu vou dar a chance. Também a recomendação da Karina, se eu não me engano, eu acho que sim. E aí eu espero que eu dê conta. E em junho eu separei o Mamãe, Eu e Mamãe. Porque eu não sei, eu tô nessa pegada, né? Eu nem tinha reparado nisso, mas acho que eu tô numa pegada de livros sobre maternidade, sobre essas relações, como elas se estabelecem. Deve ser, né? Porque vocês sabem que eu tô nessa vibe, né, de maternidade. E eu nem tinha reparado que eu tinha separado 2 livros nesse sentido, o de janeiro e esse. E aqui, ó, na descrição tá: uma jornada de mãe e filha em busca de reconciliação, assim como uma reveladora narrativa de amor e cura. Amo. Ai, gente, é assim, eu separei. Eu sei que existe uma linha dos livros que eu ando separando. Tô tentando quebrar algumas coisas, mas ao mesmo tempo é aquilo, são os livros que eu mais me identifico. Vale dizer também que esses são os livros que eu separei, que são, tipo, obrigatórios pra mim desses 6 meses. Mas eu estou lendo alguns outros livros. Na verdade, 2 outros livros em paralelo a esses daqui. O primeiro que eu tô lendo é O Espírito da Intimidade, ensinamentos ancestrais africanos sobre maneiras de se relacionar. Projeto Mozão, tô zoando, não é por causa do Projeto Mozão não, é porque esse livro também é bem recomendado e eu tô mais nessa pegada de entender outras formas, outras visões do mundo, né? Principalmente nessa questão da ancestralidade que foi perdida, principalmente aqui no Brasil, né? Por causa do sequestro que aconteceu. Então a gente rompeu muito da cultura que a gente tinha. A maioria de nós não sabe qual povo a gente é originário, assim, a gente não sabe de onde a gente veio normalmente. Então eu tô tentando resgatar isso de alguma forma, tentando também entender que o mundo pode ser construído e pode ser visto de outras formas. O mundo, as relações familiares também, as estruturas. Então eu estou lendo esse livro e também estou lendo Minha História, da Michelle Obama. Mas esse eu estou lendo em inglês, porque é fácil de ler em inglês, assim, fácil entre aspas, né? Tá demorado assim, mas é a leitura que eu escolhi pra fazer em inglês, pra eu treinar o inglês, né? Porque eu preciso treinar o inglês. E aí eu tava precisando ler alguma coisa também. E como é um livro sobre a história da Michelle e tal, que querendo ou não eu já tenho um certo contexto sobre a vida dela e tal, então eu achei mais fácil. Então essas são leituras que eu tô levando assim, no tempo extra, ou quando eu não tô afim de ler o principal, aí eu vou e pego esses livros pra ler. Não, na verdade da Michelle eu leio todo dia também, que eu tenho separado quando eu vou fazer aula de inglês e tal. Eu tenho tipo 20 minutos pra ler alguma coisa em inglês e aí eu tô lendo esse livro. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dos outros vídeos também. Se gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, como que vocês acham que eu posso trazer isso aqui no canal de novo. Sei lá, daqui a 6 meses eu voltar e falar o que eu achei desses livros. Pode ser também, é uma opção. Me contem quais livros vocês separaram pra esse ano, quais livros vocês já leram esse ano e quais livros vocês pretendem ler e etc. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.